Glória a Deus. Diz assim o título: Jesus cura 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Glória. E respondendo Jesus, disse: Não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Esse aqui ele foi mais beneficiado do que os outros, né? Ele ganhou duas curas. Ganhou a cura da lepra e ganhou a salvação. Glória a Deus, por ter reconhecido o favor de Deus. Essa história conta a história de 10 homens. Lucas aqui ele narra, o Dr. Lucas narra a história de 10 homens leprosos. Esses homens, irmãos, eles viviam em uma aldeia, que essa aldeia ali era só para esse tipo de pessoas que tinham essas doenças, que não podiam ficar no meio da sociedade, se misturar com as pessoas, porque eles eram leprosos e eram proibidos de estar transitando, porque a lepra, ela é uma doença que ela é transmissível, né? Há quem diga que até quando eles falassem, eles tinham que colocar a mão na boca se fosse falar perto de alguém, para que a saliva deles não pegasse nas pessoas, para que elas não fossem contaminadas com a doença. Por isso eles viviam afastados das pessoas normais, que não tinham nem um tipo de enfermidade dessa maneira. E quando alguém passava perto deles, ou chegava ao longe, que não sabia que eles estavam contaminados, eles tinham que gritar: leproso, que era para a pessoa passar por longe, que era para eles não serem contaminados. O negócio era sério nesse tempo, viu, irmãos? Mas houve um, queridos, houve um que não teve medo, não teve preconceito, que quando eles gritaram dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, esse disse só assim: vai e mostra aos sacerdotes. E quando eles iam andando, olharam para o corpo, estava limpo, a pele limpa, igual a pele de bebê, né? Porque quando Deus faz as coisas, Ele faz bem feita. Por que eles disseram mostra aos sacerdotes? Porque os sacerdotes que eram aqueles que examinavam a situação, eles mesmo ditavam a lei: vocês vão para aquela aldeia tal e ficam lá até vocês ficarem limpos. Se alguém vê que já está sendo curado, está limpo, vem cá para nós examinarmos, e aí nós vamos te dar o aval para que você possa andar normalmente no meio da sociedade. Irmãos, eram rejeitados, eles eram excluídos da sociedade. Eu estou falando isso aqui, queridos, porque muitas vezes nós passamos tanta coisa. O que a mãe do Rodrigo não passou quando ele estava na situação, né? Quantas lágrimas ela não derramou quando ele estava naquela situação. Quantos pedidos a Deus ela não fez, orando, clamando em voz, até mesmo em pensamento, a alma angustiada, pedindo a Deus para que Deus trouxesse o Rodrigo de volta. E hoje ela está aqui fazendo um gesto de gratidão, ou culto, né? Vamos dizer assim, de gratidão a Deus, porque Deus
ouviu as orações dela, o clamor da alma dela, viu a angústia, viu que era verdadeiro aquilo que saía de dentro do seu coração quebrantado. Por que eu digo coração quebrantado? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado, a um coração sincero. Uma oração sincera, querido, uma oração, um pedido sincero de um coração quebrantado, o Senhor não resiste, meu amado e minha amada. Aleluias. E hoje ela está aqui como gesto, como, sabe assim, pagando aquele voto de gratidão através desse culto. Aleluia. Isso agrada ao coração de Deus. Aleluias. Agrada, queridos, o coração de Deus, esse gesto. Ela fez um culto, né, pastor? Um culto de gratidão, irmãos, de adoração a Deus. Ela fez igual o samaritano, que voltou glorificando, exaltando, adorando a Deus. O samaritano, ele foi grato a Deus porque reconheceu a misericórdia de Deus que tinha se manifestado ali na vida dele. Aleluia. Apesar dele ser estrangeiro, não ser ali de Israel, ser samaritano, mas ainda assim ele reconhece o que Deus havia feito pela vida dele. Algo que a medicina da época não poderia fazer, que era trazer a cura, deixar eles sãos. Não, a medicina daquele tempo era um pouco menos avançada do que hoje. Mas Deus curou. E quando ele chega dizendo, ou glorificando ao Senhor, Jesus pergunta: não foram 10, cadê os outros 9? É aqui que está o ponto da questão, queridos. Esses 9, eles foram ingratos com Deus. E muitas vezes, nós fazemos dessa forma, como esses 9. Mas hoje não. Hoje, como é que é o nome da senhora? A dona Marilene, ela fez diferente para a glória de Deus, aleluia. Ela fez como esse samaritano, esse estrangeiro. Ela preferiu voltar e glorificar, e exaltar e adorar o nome daquele que é digno, aleluias. Glória a Deus. Que é digno de toda honra e toda glória, aleluia. O Senhor, Ele é um Deus de misericórdia. As suas misericórdias não têm fim, e novas são todas as manhãs em nossas vidas. Jeremias, ele escreve lá em Lamentações, aleluia, 3, 22 e 23, que as causas de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, que não tem fim, e novas são todas as manhãs, aleluia. É motivo de glorificar, de exaltar, de ser grato a Deus todos os dias pela vida que Ele nos dá, pelo fôlego de vida, aleluia, para nos preservar com vida, com saúde e vigor para trabalhar e trazer o pão de cada dia para nossa casa. Isso é motivo de agradecer a Deus todos os dias. A dona Marilene, como nós aqui, tem motivos de sobra para todos os dias agradecer ao Senhor pela misericórdia dele ter alcançado não só ele, mas a sua família, irmãos. Porque já pensou se acontece algo pior? Todo mundo ia sofrer. Uma ferida que não ia sarar. Não é assim? Mas Deus,
Ele é um Deus de misericórdia, aleluia. Ele é um Deus de amor, apesar de não merecermos, mas a sua misericórdia é grande e nos alcança todos os dias, assim como alcançou o nosso amigo Rodrigo, aleluia. E hoje ele está aqui, irmãos, não para contar o testemunho, não. Nós estamos vendo o testemunho aqui na vida dele, em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel, queridos, aleluia. Deus é fiel, meu irmão. Como eu disse no começo, Ele não resiste a um coração quebrantado, a uma oração sincera, a um pedido que vem da alma. Há uma alma angustiada, o Senhor sempre vê lágrimas que caem dos nossos olhos. Ele vê todas elas e no tempo certo Ele responde sim. Ele dá uma resposta positiva para a glória do teu nome, aleluia. Quem lembra do rei Ezequias, quando o Senhor disse: Isaías, vai lá, diz ao rei Ezequias para colocar sua casa em ordem, porque ele morrerás e não viverás. Isaías dá o recado de Deus. Quando ele vira as costas, o rei Ezequias, ele vira o rosto para a parede e começa a orar, começa a chorar, e a Bíblia diz que o Senhor viu as suas lágrimas, ouviu o seu choro e mandou Isaías ir lá e dizer: Isaías, eu ouvi o choro de Ezequias, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, vai lá e diz para ele que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele, aleluia. O que eu quero dizer nessa noite para essa família é que Deus é um Deus que muda o cativeiro, aleluia. Se o cativeiro era de morte, Ele mudou para a vida, glória a Deus. O Senhor é um Deus que muda, querido, a situação, Ele muda o cativeiro, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Assim como Ele fez na vida de Ezequias, Ele pode fazer na vida de qualquer um de nós aqui, como Ele fez na vida do nosso irmão, amigo Rodrigo, amém. O Senhor é um Deus bondoso, que não rejeita, queridos. Ninguém não rejeita. O Senhor, Ele não despreza ninguém que chega até Ele pedindo ajuda. Não. Se nós formos folhear as páginas, eu não vou dizer dos evangelhos, não. Vou falar da Bíblia mesmo, de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos que o Senhor, Ele sempre se aproximou de alguém que teve fé, chegou até Ele com sinceridade. O Senhor sempre estava ali. Naamã não é o general da Síria, né? Leproso. Irmãos, Deus, Ele é misericordioso, irmãos. Naamã, ele não era crente. Naamã não era israelita. Ele era sírio. Porque nós temos assim uma ideia de dizer que Deus só faz porque... Não, irmãos, a misericórdia de Deus, ela é infinita, ela alcança qualquer um, queridos. Aleluia. A fé é o que? É o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Aí ele diz mais, no versículo 6, que é necessário o quê? Para que alguém se aproxime de Deus, é necessário que tenha fé e creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É esse Deus, querido, que Ele age através da nossa fé. Se nós tivermos fé, Ele vai agir. E Naamã, vai lá, Naamã, dá 7 mergulhos. Naamã ficou bravo. Rapaz, como é que o profeta me manda vir para um rio desse aqui sujo? Irmãos, nós só vamos entender os mistérios de Deus quando forem revelados em nossas vidas. Naamã não estava entendendo nada, não queria entrar na água, mas depois do 7º mergulho, pastor, irmãos, ele entendeu, ele foi curado daquela lepra.
A pele dele ficou igual pele de criança. O que eu quero dizer nessa noite é que Deus vai agir através da nossa fé, da nossa convicção. Não importa, meu irmão, eu não sou crente, não importa, Deus vai agir, querido. Ele vai sim agir na nossa vida. Glória a Deus. Aquela mulher cananeia, ela chega gritando: meu Deus, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada, tem misericórdia, Senhor. Aquela mulher, queridos, não vou entrar aqui pelo lado que Jesus manda ela vir as costas, mas aquela mulher, ela foi uma intercessora para sua casa, para sua filha, assim como a nossa irmã, amiga, né, Marilene. Ela foi uma intercessora pela vida do Rodrigo. Ela pediu a Deus a misericórdia. Ela pediu a Deus para que Deus curasse. Ela pediu a Deus para que Deus tirasse o Rodrigo daquela situação em que ele se encontrava. A mesma coisa, irmão, nós vemos na vida dessa mulher cananeia. Ela pediu ao Senhor para que tirasse a filha dela daquela situação. Ela se colocou ali como intercessora, aquela que clamou, aquela que buscou. E Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, vai e seja feito conforme tu desejas. Quando ela chega em casa, a filha dela está sã, está liberta. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o centurião diz para Jesus: Senhor, eu não sou digno que você vá em minha casa, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Na mesma hora que ele chega lá na casa, o servo dele está curado, está são. Queridos, para Deus fazer algo em nossa vida, em nossa casa, para Ele mudar o nosso cativeiro, a nossa situação, basta uma palavra da parte dele. Glória a Deus. É assim que Ele faz, amados. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos, voltando para o nosso texto base, para nós entrarmos para a conclusão, que nós sempre estejamos ou sejamos gratos a Deus, que nós sempre tenhamos um coração grato a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim: que em tudo nós temos que dar graça, porque essa é a boa e perfeita vontade de Deus para nós. Em tudo dai graça. O dia está ruim hoje, amanheceu tudo. Graças a Deus, Senhor, obrigado. Nós não sabemos o propósito daquilo. Amém? Então que nós sejamos como esse estrangeiro, como esse samaritano. Sempre que Deus fizer algo, que seja grande, que seja pequeno, que nós sempre voltemos dando glória, exaltando o nome dele e agradecendo, amém? Louvado seja Deus. E aqui eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus e desejar todas as bênçãos de Deus para essa família, em nome de Jesus Cristo. E vou profetizar que aqui haverá almas que serão salvas em nome de Jesus. Glória a Deus. Já quero fazer o apelo. Alguém quer aceitar Jesus hoje como Salvador? Alguém quer provar da alegria da salvação nessa noite? Se você quiser, pode vir aqui, não tenha vergonha não. Você que quer reconciliar, você que quer aceitar Ele como Salvador, ter aquela alegria no coração de servir a Deus, pode vir aqui na frente, não tenha vergonha. Amém? Que Deus dê uma outra oportunidade. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.